Glórias a Jesus. Povo de Deus, eu sou o pastor Celso Chagas e você está no canal Amplitude do Evangelho, para juntos exaltarmos e adorarmos ao nosso Mestre, nosso Senhor e Rei. A Ele, honras e glórias para todo sempre. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos tem concedido para estarmos aqui adorando na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Sempre grato a Deus e a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado nesse canal, que está inscrito, que tem clicado, compartilhado, dado aquele joinha. Que Deus te abençoe grandemente, porque nosso Deus é maravilhoso e abençoa todos aqueles que são seus filhos. Louvado seja o seu nome. A palavra de Deus, livro de São João, capítulo de número 3, versículos de 1 até o 5. Diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória seja dada ao nome do nosso eterno Mestre. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo 2 de São João, muito antes de se ter essa conversa com Nicodemos, ele chegara do templo, aonde era exclusivamente para a adoração a Deus. E dentro do templo, no local da adoração, aonde teria que se exaltar o santo nome do Senhor, ali Jesus encontrou cambistas, comprando e vendendo, negociando e ganhando dinheiro, fazendo o que eles bem achavam que deveriam fazer. Jesus, ao repreendê-los e ao cirar contra eles, Jesus pegou um chicote, desceu o piraí no lombo da turma, colocou a negada para correr e disse: Na casa de meu pai é para ser feito casa de oração e não covil de ladrões. Todo esse acontecimento era então divulgado. Mas ninguém lançou mão do Senhor Jesus. A autoridade gigantesca com a qual ele fez aquilo, além dos milagres que ele fazia constantemente. Ao passar aquele momento, um dos príncipes dos judeus, homem de reputação acesa e de conduta ilibada, procura ir ter com o mestre, e não indo durante o dia, não se sabe lá a razão o porquê, preferiu ir à noite. E ao chegar perante o Senhor Jesus, ele então, gentilmente, com a polidez que tinha, com a habilidade de viver na vida social com pessoas de todos os níveis. Mas ele, ao chegar para Jesus, ele o elogia de uma forma que, se fosse um homem natural, iria lhe retribuir o elogio, ou de uma forma igual ou até mesmo maior. Mas Jesus não fez isso. Ele chega para ele dizendo: Mestre, nós sabemos. Não era só ele que sabia.
Os seus pares também sabiam. Todos aqueles príncipes, os intelectuais, sabiam. As obras que o Senhor Jesus fez, os milagres, as maravilhas, mostravam que ele não era um ser humano comum. Que ele era o que dizia ser Filho de Deus e que veio cumprir aqui na terra uma missão especial. Então Nicodemo diz, olha, nós sabemos que tu és mestre. E além de mestre, tu és vindo de Deus e que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Isto todos nós sabemos, isso é notório. Jesus olha para ele e diz, olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Ele diz, mas como é que é isso aí? Explica para mim. Como é que o homem pode nascer sendo velho? O que é que o senhor está querendo dizer com isto? Pode entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? E aí Jesus diz assim, olha, o que é carne, Nicodemos. Mas o que é espírito, louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos a preocupação daquele homem. Eu agora estou diante do mestre, o mestre dos mestres. O inigualável, o irrefutável, o imarcessível, o Cristo, o soberano. E ele é o único que pode, então, me explicar e me dizer como é que se faz a questão desse novo nascimento. Ele agora, ao insistir com o Senhor Jesus, e Jesus calmamente começa a lhe dizer tudo aquilo que é necessário fazer. A necessidade do novo nascimento. Jesus começa a narrar para ele o porquê é necessário nascer de novo. Pois todo ser humano herda a natureza pecaminosa dos seus pais. Natureza esta vindo do Éden, lá dos nossos ancestrais, dos nossos primeiros pais. Mas agora, devido ao viver nessa vida, e o homem obstinado e inclinado ao mal, sempre pronto a pecar e a se distanciar de Deus. Mas quando ele ouve a palavra do Senhor, ele agora fica curioso. E então, isso Cristo começa a mostrar para ele, a necessidade de um novo nascimento. E esse novo nascimento só é possível baseado na palavra de Deus. Só ela pode transformar o homem e fazer uma mudança de um modo completo. São João, capítulo 15, diz a Bíblia Sagrada, vós estáis limpos e limpos pela palavra, louvado seja Deus. É a palavra que começa a trabalhar na vida humana. E o homem começa então a se desprender de velhos paradigmas e aproximar-se do Mestre e sentir a presença do Mestre real na sua vida. É isso que Jesus diz, olha, é necessário nascer da água, nascer do Espírito, nascer da palavra, compreender a palavra, ter uma vida de afinidade para com o Senhor, de aproximação para com Ele, de temor para com Ele, de estar respaldado, alicerçado na sua palavra, estribado na sua palavra, na sua verdade, naquilo que Ele falou, estando então concatenado nos mandamentos de Cristo, tendo essa linha direta para o céu, para então ter a certeza de que agora com Ele tem comunhão, fazendo-nos lembrar quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4 de 2 aos Coríntios e no versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, louvado seja Deus. Ele transmite a Nicodemos o que é a necessidade de um novo nascimento e o que é o trâmite de um novo nascimento, para que a pessoa consiga verdadeiramente dizer, eu nasci de novo. Há um processo a ser passado, há um tempo a ser vivido, aonde se vai abandonando sérias práticas, onde vai renunciando o seu eu, cumprindo-se aquilo que o Senhor Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, louvado seja o seu santo nome, abandonando a natureza pecaminosa, o direito, a vontade de fazer e de agir, e quem sabe como se diz, fazer justiça com as próprias mãos. Quantos até que não já mataram ou tiveram vontade de matar? Pois o ser humano muitas das vezes quer fazer aquilo que não lhe convém fazer. Isso é eu, é você, qualquer um.
Mas a palavra de Deus vem nos orientando, e vem nos moldando, e vem nos instruindo, dizendo: olha, ireis, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Só compreende isso aquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, ele não compreende, ele vai para cima, ele quer resolver a seu modo, ele quer fazer aquilo que ele acha que pode. Então Jesus, Nicodemos, é necessário estar compreendendo isto. Ele diz: olha, eu continuo ainda, mais ou menos, em dúvida, diz: olha, eu vou falar das coisas da terra, quem sabe tu compreendes. Nicodemos, todo judeu sabe que o povo de Deus, ao vir pelo deserto, houve um período devido à murmuração dos israelitas, que Deus mandou serpentes, e as serpentes que picavam eles morriam. Então Deus disse para Moisés: faz uma serpente de metal, coloca numa haste bem alta, para que todo aquele que ao ser picado pela serpente olhe para aquela serpente de metal e então seja curado. E Moisés assim fez e aquele mal foi estagnado, parou de vez a praga da serpente. E diz ele agora para Nicodemos: da forma que aquela serpente foi elevada numa haste para que o povo visse ali a solução, o Filho do Homem, o Cristo Mestre, será levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o seu santo nome. No capítulo 3, no versículo 18, afirma que, porque Deus... No 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que tu já praticou, se tu podes confessar isso aos homens ou não. Tem casos que pode ser tão feio que é melhor você ficar calado e falar com Deus, certo? Mas acontece o seguinte: você precisa crer nele da forma que ele determinou. Não importa o tamanho, importa que você creia que o teu problema tem solução, que o tamanho do seu pecado tem perdão. Não faça como Caim. Caim, quando Deus o repreendeu no início da Bíblia, a Bíblia diz: e saiu Caim da presença de Deus. Não foi Deus que saiu da presença dele, foi ele que saiu da presença de Deus e dizendo: o meu pecado é tão grande que não pode ser perdoado. Não existe pecado que não possa ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, creia no Senhor Jesus e aproxima-te dele. E abrace ele caso você ainda não tenha tido essa experiência real de um novo nascimento. E caso esteja nesse trâmite, lutando, corrigindo a sua vida, tirando as arestas, no esmerilo de Deus, segura firme e vai firmando-se no Senhor, deixando todas as velhas práticas e estando em Cristo Jesus, nova criatura, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Poderia perguntar: Nicodemos aprendeu a lição? Mas lógico que aprendeu. São João capítulo 7. O Senhor Jesus transmite a sua palavra na festa dos tabernáculos. E ali, os discípulos, longe, outros próximos, os judeus ali todo empolgados, dizendo: olha, nós não vemos a hora de colocar as mãos desse homem e destruí-lo. Jesus aproveita para pregar, para mostrar a veracidade da sua palavra. E ninguém teve coragem para prendê-lo. Por que não o prenderam? Não era chegado o momento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3 diz que há um propósito, há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Mas os fariseus mandaram prendê-lo. Os saduceus, os formais da época, os caciques, os xerifes: prenda o homem. Exigimos que ele seja preso. Ele contrariou a nossa lei. E mandaram então que os oficiais fossem para prendê-lo. E quando eles voltaram, teriam que dar satisfações aos seus oficiais. E disseram: por que é que não prenderam o homem? Por que não o trouxeram preso? Por que não o maniataram e trouxeram perante nós? E eles disseram: senhores, nunca nós ouvimos um discurso tão eloquente. Nunca nós ouvimos uma palavra tão poderosa. Por essa justa razão, nós não trouxemos ele preso. Nicodemos estava presente. E então Nicodemos faz a defesa do mestre. E diz: olha, pode a nossa lei, versículo 50 do capítulo 7, pode a nossa lei
Disseram o seguinte, olha. Nicodemos era um deles. O que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir o que faz e ter conhecimento do que faz? Estava ele ali, afirmando que o mestre o tinha convencido, ainda que não dizer essas palavras. Capítulo 19, na crucificação de Jesus, na sepultura de Jesus, lá estava ele, levando mirra, aloés, e não era coisa pouca não. Estava ele lá com muito. Se observarmos o peso de agora, era quase que os 50 quilos. Para a sepultura de Jesus, para o corpo de Jesus, colocaram na sepultura como era a tradição dos judeus. Por que razão estava fazendo isso? Porque ele tinha convicção que o mestre tinha dado a ele a receita da aproximação para com Deus. Muito embora ele fosse sábio intelectual, versado em toda a cultura dos hebreus, conhecedor das leis, conhecedor da Torá e do Talmud, conhecedor dos idiomas do mundo antigo e pronto para ser um integrante do Sinédrio. No entanto, o novo nascimento ele não conhecia e Jesus lhe fez conhecer o que é o homem nascer de novo. A Bíblia diz que o pecado veio por um homem ao mundo e por outro homem veio a salvação, e esse homem é Jesus Cristo. Só ele nos faz, em Cristo Jesus, nova criatura. Só trilhando os seus caminhos é que nós possamos ser novos em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, e nisso ele diz, olha, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ela é dom de Deus. E capítulo 2, versículo 10, ele está dizendo: porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós temos nova metodologia de viver. Em Cristo nós temos aproximação para com Deus. Em Cristo nós reatamos a comunhão para com o Senhor. E temos a possibilidade de adorá-lo, de exaltarmos e de caminhar firmes com Ele, tendo a certeza que Ele nos ama, que Ele nos quer próximo a Ele. E que há um dia que Ele tocar a trombeta, nós podemos subir aos céus para estar eternamente com o Senhor. Ou se partirmos dessa vida, temos convicção que o céu nos aguarda, pois em Cristo Jesus somos nova criatura. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, você desviado que possa estar longe do Senhor, é necessário em Cristo ser nova criatura. Nascer de novo, não importa a idade, não importa o tempo, não importa como tu estás. Faz necessário ter com Ele essa comunhão, esta convicção de que Ele é leal, de que Ele é fiel. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor reine na sua vida e te volta para o Senhor em oração. O Senhor Jesus, Ele te ama. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele atende às orações dos seus filhos, daqueles que nele crê, daqueles que nele esperam. E espera, pois, no Senhor. Ora comigo a Deus. Ora comigo ao Senhor, a esse Deus que dá ao homem a possibilidade de ter um novo nascimento para a grandeza e louvor da sua glória. Deus não quer ver ninguém se perder. Não quer que você, meu irmão, que tem estado frio, morno, como diz a Bíblia para a igreja de Laodiceia. Não, Deus não quer isso. Deus quer você firmado nele, convicto de que se a trombeta ecoar, você vai subir. Que as suas orações podem chegar ao céu e que Ele vai te abençoar rica e poderosamente. Querido Deus e Pai, no adorado nome do Teu Santo Filho Jesus, como ministro do Teu Evangelho, eu preguei a Tua palavra, tendo certeza, meu Deus, que a Tua palavra é fiel. Tu és Deus, digno de honras e glórias. E Tu disseste na Tua palavra, pode passar o céu e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Portanto, adentramos a Tua presença nesta hora, tanto eu como aqueles que oram comigo. Meu Senhor, que o Teu nome seja glorificado,
Que o Senhor possa visitar, meu Pai, aquele que está enfermo, levando-lhe a cura. Aquele que está indeciso, Senhor, levando-lhe o poder de decisão. Aquele que está lutando para vencer as amarras dessa vida. Que o Senhor dê-lhe graça para superar, vencer e triunfar. Aquele que ouviu a tua palavra e que quer tomar uma decisão de te servir e te adorar. Ó Deus, quebra todo jugo maligno e que ele se aproxime do Senhor e que ele faça contigo esta comunhão, esta adoração e esteja, Senhor, convicto que tu o chamaste. Ó Deus, abençoa gloriosamente aos lares nesse Brasil. Abençoa, meu Deus, aos anciãos, às anciãs. Abençoa, meu mestre, aos jovens, às crianças, aqueles que lutam por uma pátria melhor. Deus amado e querido, guarda e proteja aos policiais fiéis, aqueles que têm a certeza, Senhor, que estão no exercício da função. Ainda que enfrente adversidades, mas eles estão ali. Escolheram profissão difícil, guarda aqueles que forem honestos debaixo do sangue de Jesus. Ó Deus, abençoe os pastores fiéis, aos cristãos de verdade que pregam a tua palavra. Aqueles que estão aí que já nasceram de novo. Aqueles que têm levado a sério a tua palavra e a tua grandeza. Aqueles que querem a mudança, Pai, e a transformação e levar um evangelho puro àqueles que não acreditam. Meu Deus, tome as lideranças dessa nação e levanta, Pai, lideranças fiéis, poderosas em Deus, para mudarmos o rumo da nação brasileira. Manda um grande avivamento sobre nós. Insistirei e verei, Pai, tua palavra se cumprir e o avivamento sobre o teu povo. Derrama, Senhor, do teu Santo Espírito, alegrando os corações e dando, Senhor, pessoas aptas e poderosas na palavra, para que quando assomarem a tribuna, mandem a tua palavra ao encontro dos corações necessitados e o teu nome seja tão glorificado. Certo da vitória, certo que tu és Deus, nosso mestre e nosso rei, que ouve a nossa oração. Eu te agradeço no santo, puro, bendito e eterno nome do Senhor Jesus. Amém e glórias ao Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.